Bom dia, pessoal, tudo bem? Já temos mais algumas pessoas aqui na sala. Bom dia a todos. Eu sou a Jéssica. Estamos aqui hoje com um webinar sobre a avaliação de desempenho. Então, hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre esses módulos também que nós temos no Evolutize, que envolvem gestão de pessoas, né? A gente está sempre bem focado aí no webinar sobre pagadoria, processos de folha, mas a gente também tem essa parte que é bem interessante, e esperamos que agradem aí a todos esse processo também. Vamos iniciar, então, a apresentação aqui de slides. Hoje, os slides, eles vão ser mais curtinhos, porque a gente vai fazer realmente na prática aqui a apresentação. Então, falando um pouquinho da avaliação de desempenho, que é um módulo que está no nosso sistema, né, no nosso Evolutize, a gente começa falando da avaliação 360, porque a gente tem, né, mais tipos de avaliação, a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, mas o foco hoje é na 360, porque a gente entende que ela tem uma importância também bem grande, né, dentro da empresa. E a gente tentou resumir aqui um pouco o que é essa avaliação, mas não tem como resumir tanto, né, porque para entender mesmo o que ela significa e o que ela traz de benefícios para a empresa, a gente decidiu, assim, pegar um pouquinho de tudo, mas tem bastante coisa que envolve. Ela é uma ferramenta utilizada na área de gestão de pessoas, onde os avaliadores poderão ser colaboradores, gestores, clientes, fornecedores e o próprio avaliado. As informações obtidas na avaliação, tanto positivas quanto negativas, servirão para a elaboração de planos de ação, como treinamentos, promoções, talentos, realocação, dados para programa de cargos e salários, entre outros. Nesta avaliação, é possível identificar se o colaborador está atendendo ou não o desempenho esperado pela empresa, e esta perspectiva reduz também o impacto direto entre visão de profissionais e líderes. Então, realmente, 360 significa o quê? Você está no centro das atenções, né? Como se você estivesse num círculo mesmo, onde todos ao seu redor estivessem aí te observando e te avaliando. Então, por isso que o nome é esse, 360. E ela vai trazer, né, a visão de todos da empresa, poderão entrar clientes, fornecedores, sim, né, se for opção da empresa, mas o interessante é que essa avaliação, de acordo com os fatores que a empresa vai escolher, não é só uma visão de líder, de gestor, é uma visão também de colegas de trabalho, de parceiros. Então, essa perspectiva de resultado mesmo é bem ampla, e para a entrada de plano de ação, que vai ser para um resultado positivo, promoções, talentos, né, cargos e salários, e o negativo, a gente quer dizer o quê? O que tem para melhorar realmente, o ponto a melhorar dessa pessoa, né? Que é uma realocação, um treinamento, né? Às vezes a pessoa saiu bem aí na comunicação e não muito bem na produção, então poderia estar mudando aí para uma área, de repente, de vendas, de atendimento ao cliente. Então, ela traz muitos benefícios para a empresa, tá? Sobre os dados no sistema, a gente tem um parâmetro que vai ser o principal, que são os fatores de avaliação. E esses fatores, quando a gente coloca ele aqui no sistema, né, então a gente vê ali no cantinho, no menu, ele é o último tópico aí dos nossos módulos, ele é bem pequenininho mesmo, tá? Depois a gente vai ver ele completinho aqui na prática, mas ele é bem curtinho, bem fácil de utilizar. Esses fatores de exemplo, a gente utilizou os mais comuns, assiduidade, atendimento, comunicação, habilidades, organização, produtividade. Então, são os fatores que a gente pode estar usando para fazer a avaliação. E dentro de cada fator, a gente tem itens. Então, a gente usou aqui 2 itens de cada fator, né? Então, o fator de assiduidade, eu posso colocar um percentual de expectativa de desenvolvimento e um peso também do fator. Então, é claro que quanto maior o percentual, quanto maior o peso, né? A gente sabe que no final vai ter a importância maior, né? Dependendo as respostas desse fator. E os itens, eles também podem ser vários, só um, como a empresa decidir. Colocamos aqui na parte de assiduidade, justificativa de faltas, atrasos, pontualidade, tudo que envolve realmente, né?
e também ela pode ser uma resposta descritiva. O padrão do sistema ele já vai trazer, depois a gente vai ver certinho, né, se a pessoa atende ou não atende, ou excede, né, mas também pode ser uma resposta descritiva. Essa tela é só para mostrar um pouquinho a avaliação, como ela fica aqui no nosso na nossa visão, né, ela tem uma legenda em cores, então a gente já tem alguns testes aqui sobre o percentual de resposta, né, se ela foi totalmente respondida, se está aí, dependendo da cor, para ter uma noção se é a questão das cores é a questão das respostas, né. Quanto mais respostas colocadas nessa pesquisa, nessa avaliação, ela vai ter esse efeito aí de percentuais de resposta mesmo. A gente vai fazer na prática, então os slides são realmente só esses, tá? Então a gente vai mostrar aqui, como a gente coloca, né, esse módulo aqui no sistema. Então, referente a parâmetros, temos a liberação do módulo, apenas padrão, né? Ano de implantação, se utiliza, e esse percentual aqui de finalização, ele é realmente, esse percentual que muda a minha cor lá na minha legenda, né. Então, como eu coloquei que eu preciso de 100% aqui de respostas, então, de acordo com esses testes que eu fiz, ele já trouxe, por exemplo, a minha primeira avaliação, ela está na cor vermelha, então ela está com um máximo de 50% de respostas, né. A gente mudando esse percentual para cada vez menor, essas cores também vão mudando, porque ele vai fazendo já um índice aqui automático. Sobre os cadastros, os fatores que a gente viu nos slides, né? Então, os fatores da avaliação e a parte de hierarquia de cargos. Essa hierarquia de cargos, ela não vai ter efeito em nenhum processo, ela só vai demonstrar depois para a gente, quando a gente imprimir, gerar essa avaliação na tela, o cargo do supervisor, o cargo do líder, do liderado, ele vai ter uma visão na parte descritiva ali dos avaliados, que a gente também já vai estar vendo aí na sequência. Essa movimentação, então, a gente tem a manual, o que que significa aqui a manual? A gente vai tratar ela como ela não online, certo? Então, a não online é onde eu realmente vou montar, imprimir, para realmente fazer ela na mão mesmo, né? Posso estar colocando aí num auditório aí para o pessoal e tal. E depois eu vou colocar as informações aqui no sistema manual também. Então, a pessoa responsável aí, né? Ela vai estar utilizando as respostas aqui. Este processo que eu já tenho manual, então o que que ele trouxe aqui pra gente, né? Eu consigo nessa impressora, de fato, gerar ela no papel aqui, né? Deixa eu só pegar o de baixo primeiro aqui. E a gente já vai fazer junto, né, fazer, uma juntos aqui, mas, aqui a gente vai ter apenas o nome do avaliado e os avaliadores, sempre anônimo, né, sempre a pessoa vai estar preenchendo, não vai ter lugar para assinar, nada aqui. Ela se for a caneta realmente, né, é colocado os conceitos, né, os pontos, isso aqui é fixo, tá, o sistema tem de fixo, não tem como mudar, mas o que muda, então, são os fatores e os itens, né. Então, o avaliador poderia colocar, sim, a caneta aqui, se fosse o caso, os pontos, entregar para essa pessoa responsável para que ela colocasse depois essas respostas no sistema. Então, ela estaria prontinha aqui para impressão, né, e distribuição ou envio por e-mail também. Então, na prática, a gente criaria uma nova avaliação. Eu vou usar aqui o mesmo nome, avaliação webinar manual. Esse seria o manual, que seria o não online. Então, os tipos que a gente utiliza, aqui no sistema, a gente tem vários, né? Supervisor colaborador, colaborador supervisor, autoavaliação, prazo de experiência, cliente colaborador. Todos esses tipos vai mudar um pouquinho o resultado, a forma de aparecer os resultados da avaliação, né? Cada um tem um tópico, mas a gente vai estar focando na 360, tá? Quando ela não é online, eu não marco esse parâmetro. Posso colocar a quantidade de dias para pesquisa e um responsável, tá? É opcional. Quando a gente confirma, ele traz, então, as outras abas, que são dos fatores
Os fatores eu posso usar o individual, mas eu vou usar esse processo que já faz coletivo, né? Então, eu já posso arrastar aqui todos os fatores. E avaliados e avaliadores. Então, como a avaliação 360, ela realmente é um processo que acontece, com todos, né, então eu sou avaliado, centro aqui, né, todo mundo está me avaliando, mas eu também vou estar avaliando todo mundo. Então, ele acontece no mesmo tempo. Então, quando a gente coloca aqui um avaliado, o sistema carrega já ele para a aba de avaliadores, porque realmente todos os avaliados serão avaliadores, né? Um vai ser avaliado pelo outro, sendo avaliado e avaliador do outro. E nesse momento, ele me abre aqui o modifica aqui, né, do avaliador, porque às vezes eu já tenho um e-mail lá cadastrado na minha pessoa física, né? Mas eu posso estar alterando aqui tanto o e-mail que eu vou estar enviando, esse caso aqui vai ser manual, né? Mas só para mostrar um pouquinho, e também o peso, né? O avaliador também tem um peso que a gente pode colocar. Então, depende qual é o avaliador, esse percentual no final da pesquisa pode ser maior ou menor também. Quando a gente faz essa avaliação, ela já está nessa cor cinza, que ela significa que ela não foi iniciada, né? Então, a gente vai dar um iniciar nessa calculadora douradinha aqui, que ele vai fazer, então, outros processos aqui para gente. Se fosse online, iria disparar o e-mail, mas é o próximo aqui que a gente vai estar fazendo, tá? Então, iniciando a pesquisa, a gente volta nela aqui nessa lupinha, onde a gente tem uma aba de respostas agora, e em branco, claro, porque eu ainda não vim, não movimentei, né? Então, aqui dentro do avaliador, quando a gente volta para cá no avaliador, eu tenho, então, mais um processo aberto aqui, que é o responder à avaliação. Então, se de fato essa avaliação ela foi pegado, né, informações no papel, via e-mail e tal, né, não consegui, o e-mail normal, né, não com o nosso link que a gente vai demonstrar daqui a pouquinho. Então, a pessoa responsável pela área, realmente ela vai escolher aqui, né, o avaliado, como eu coloquei só um aqui, e vai começar a colocar então, né, se na parte de assiduidade, né, justificativa de faltas, atende plenamente, não atende, assim ela começa a colocar, lembrando que esses itens, então, estarão fixos no sistema, né, sobre atender, não atender ou exceder as expectativas. Teve um item que eu coloquei descritivo, então pode ser colocado, né, de forma descritiva aqui, as habilidades, né? Então, a gente pode ter aqui também. E assim a gente vai pontuando de forma manual aqui todos os, todos os itens do avaliado. Então, nesse momento, lembrando, pessoal, eu sou a pessoa do RH, então eu trouxe essa coleta de dados de todos os colaboradores que eu amarrei, né, como avaliado. Eu coloquei só uma pessoa de teste, mas a empresa pode colocar todos os colaboradores aqui como avaliados. O sistema hoje, ele consegue trazer para a gente os colaboradores realmente da empresa aqui, tá? Mas, se ela for uma pesquisa mais ampla, dá para fazer esse processo de impressão e disparar, então, para eh, gestores, né? eh, ah, clientes, fornecedores. Então, eu posso uma parte trazer para cá, que são os meus colaboradores, e finalizar também fazendo um disparo aí para demais, no caso, né? Que não são colaboradores da empresa. Então, eu coloquei respostas manuais, essas respostas já carregaram nessa tela, e o sistema, então, ele vai agora começar a fazer o levantamento, né? Se tudo que eu coloquei aqui atende ou não atende o desempenho aqui dessa pessoa. Então, eu coloquei aqui, já deixei alguns prontos aqui para mostrar uma jogadinha de cores que o sistema faz. Quando eu coloco, então, essas informações, ele vai trazer aqui para a gente, novamente, né, a questão dos conceitos, vai começar a jogar médias e levantamento de percentuais aqui dos pesos, né, os pontos atingidos, percentuais aqui, e na classificação geral, então, o sistema trouxe para essa cor azul aqui embaixo que ele atende.
né, pelas respostas que foram colocadas, a pessoa estaria atendendo, então, o desempenho, digamos assim, esperado pela empresa, né? Nesse outro teste que eu fiz aqui também antes, só para a gente ver que muda um pouco as cores, né? Então, este também, deixa eu pegar um que eu tinha feito aqui antes, que ele estava num verdinho aqui, porque num amarelinho, ele não estava atendendo plenamente, né? Aqui. Então, pelo ponto que a pessoa atingiu ali, então o percentual feito aqui, ele já deu esse resultado que atende parcialmente, porque realmente as respostas ficaram com não tão boas ali os pontos da pessoa, né? Então, esse processo eu consigo jogar no sistema, não é online, as informações eu coleto e jogo aqui no sistema de forma manual, para eu ter, então, resultados, relatórios desta avaliação. Esse gráficozinho aqui, esse coloridinho, ele também traz nesse formato, né, percentuais de cada fator, então ele tem até umas palavrinhas mais legais aqui também para avaliação, ele está num formato mais dinâmico, também dá para utilizar aqui para os resultados. E agora a gente vai demonstrar a online, tá? Essa forma online, ela é bem legal, mas ela tem um limite aqui que seria usuários do sistema Evolutize. Então, quando eu faço uma avaliação online, que a gente vai fazer aqui agora, então eu vou citar, né, a 360 e vou marcar que ela é online. Quando acontece isso, eu vou fazer a mesma coisa, puxar os fatores, né, que a gente vai estar usando aqui nessa pesquisa. Opa! E também vou usar os avaliados e os avaliadores. Agora, nesse caso, eu vou usar duas pessoas aqui. Da mesma forma, né, serão avaliados e avaliadores. Para duas pessoas como teste. E nesse momento, o que que vai acontecer? Quando eu dou um iniciar, né, que é o mesmo processo que a gente fez antes, eu estou com o meu e-mail aberto aqui, tá? Eu criei uma pastinha. Como eu incluí já de forma manual meu e-mail, né, aqui no cadastro desse colaborador, para fazer um teste, né? Então, quando a gente inicia, ele dá uma mensagem, né? Confirma a avaliação, né? Uma vez iniciada, a gente não pode mudar os fatores e tal. E também aguarde para que sejam enviados os e-mails. Hum. Então, esse e-mail eu acabei de receber, às 10h23, sobre a pesquisa. Nesse momento, o sistema ele eu não tenho ainda a opção de só clicar nesse link, né? Eu vou ter que realmente copiar ele. Copio, que é o mesmo link aqui da minha página, né? Do sistema. E quando a gente lança, ele vai trazer aqui para eu fazer as respostas. A mesma parte que a gente fez lá manual. Só que a nossa limitação, que a gente chama aqui, é que ele vai funcionar para quem já tem usuário para acessar no sistema. Então, a gente entende que nem todos os colaboradores da empresa têm acesso ao sistema, mas para uma avaliação onde os gestores estariam sendo avaliados, alguma coisa do tipo, onde somente os gestores seriam avaliadores e tal, onde a maioria às vezes tem acesso ao sistema Evolutize, então funcionaria muito bem, né? Então, sendo um usuário aqui, a gente poderia estar já preenchendo e da mesma forma ele vai levar essas respostas também de forma automática lá para o sistema. Então, só para ficar claro, né, que esse processo ele vai dar certo se você já estiver logada no sistema. Senão, ele ia pedir aqui, ele ia dar um logout aqui, ia pedir para acessar com o meu usuário, né? Mas, colaboradores, de repente, de uma parte administrativa ali da empresa, quem faz folha, contabilidade e tal, talvez a maioria tenha, né, acesso ao sistema e consiga fazer nesse formato, que é bem interessante, né? Porque o que que aconteceu aqui? Eu lancei as respostas e elas vieram para cá de forma automática também.
não foi necessário eu vir aqui no sistema e colocar, né? Se a pessoa não tem usuário, não usa o sistema, hoje não tem como fazer dessa forma. Realmente a gente tem que entregar essa avaliação para a pessoa via e-mail, mas daí o e-mail particular ali enviado realmente do e-mail do RH, né? Ou então entregue em mãos, né? E pedir que a pessoa responda aí, tem que ser também de forma anônima, então de repente em mãos também é mais interessante. Tenho aqui elas também respondidas com mais de 75% aqui de resultados, de respostas, né? E quando a gente finaliza mesmo todos os processos, esse cadeadinho ele vai finalizar mesmo a avaliação. Então, neste caso, ele ficou sem uma resposta. Realmente eu esqueci de colocar lá a resposta descritiva, então ele me bloqueou. Por que que ele me bloqueou? Porque eu realmente coloquei que eu preciso, né, de 100% aqui das minhas respostas, né? Deixa eu tentar encerrar essa de cima aqui, que eu tinha colocado todos. Tá. Então, mudando o percentual, ele libera, né? Libera o preenchimento aqui da finalização, mas mesmo assim, para eu poder ver os relatórios de resultados, eu consigo já tirar, né? Eu não preciso finalizar para ver os resultados. E essa última que a gente fez aqui agora juntos, que eu preenchi lá no meu link o resultado, ele também tem que trazer aqui para a gente o mesmo processo, né? Deixa eu trazer aqui os pontos. Aqui. Então, a Ana Paula, a gente inseriu ela só nessa segunda avaliação, e o sistema também trouxe tudo para cá, trouxe o resultado, e neste caso ela excedeu aí as expectativas pelos pontos, né? E ficou aqui no verdinho, certo? Tirando esse resultado também, ele traz aqui para a gente um resumo aqui da pessoa. E de processo seria esse, esse processo que a gente teria aqui no sistema hoje para apresentar, né? Ele é tranquilo de utilizar e tal, e ele é bem bacana nessa parte que a gente dispararia ali o e-mail para quem tem esse usuário aí no Delsoft, ficaria bem legal essa questão online, tá? Lembrando que ele é já esse formato de link, ele só traz respostas, né? Ele só traz a resposta aqui para o sistema. Como ela tem que ser anônima, em nenhum momento eu estou dizendo quem foi que colocou essa resposta, né? De onde que veio e tal. Ela simplesmente vai trazer informações aqui para o sistema. Então, seria isso, né? A gente consegue observar aqui no nosso menu, né, que a gente tem esses módulos que também atendem a gestão de pessoas. A gente vai começar a entrar também com outros webinars também falando desses processos, porque são ferramentas bem importantes e que atendem muito bem aqui no sistema também, né? E se a gente tiver alguma dúvida aí para estar respondendo, a gente vai ter aqui um momento também e vamos estar aguardando aqui as dúvidas do pessoal. Temos uma perguntinha aqui. Eu vou explicar certinho. Oi, Maxon, tudo bem? Pontuação dos resultados. A pontuação dos resultados, na verdade, o sistema ele faz o cálculo sozinho, né? Porque quando a gente tem aqui... Opa, vou pegar de baixo aqui. Aqui ele entendeu que eu tenho 6 ou 7 aqui fatores, né? E mais dois itens em cada fator. Então, ele já faz uma média aqui dos percentuais, mas ele faz sozinho esse cálculo, tá, Maxon? Eu até teria que, como eu lancei aleatório aqui as quantidades e tal,
Eu não vou agora saber exatamente como ele chegou no 6, no 8 aqui, porque ele faz no momento, né? Conforme eu vou lançando as respostas, é que ele faz no momento. Mas ele faz pelo aglomerado aqui das informações que eu coloquei. O 20 é porque ele é o total realmente de itens que eu coloquei dentro dos meus fatores. Então, ele rateia, né? Rateia e faz essa jogada aqui. Mas eu consigo entrar depois nele bem certinho para verificar quanto que deu o total, porque eu fiz aqui o teste e a gente pode estar te passando depois, como chegou em cada 6, 8 aqui, porque ele fez na hora, né? Então teria que pegar com mais calma aqui e fazer o cálculo. Mas ele faz automático pela quantidade de fatores e de itens, né? Então ele meio que faz um total que teria que dar 100% e começa a ratear aqui para a gente esse resultado. Mas eu posso estar te passando ali no particular depois e tal, bem certinho, tá? Dani, oi Dani, ele não deixou finalizar e não ativou a opção de editar. Eu até vou mudar o meu fator aqui, deixa eu botar um fator 50, porque ele realmente nem todas estavam completamente respondidas. Então vamos ver se a gente consegue agora finalizar aqui. Olha, até já mudou aqui as cores, porque eu diminuí o percentual. Então, como eu diminuí o percentual que eu estou esperando, todas estão acima, né? Eles estão nesse pretinho aqui embaixo, nessa legenda, porque mesmo que eu tivesse respondido só 60%, já passou ali dos 50% que eu informei. Então, agora mudou a legenda das cores, né? Então, aí sim ele libera o cadeadinho aqui para eu poder finalizar. Uma vez que iniciada, ele já não me permite alteração dos dados dessa avaliação, apenas de respostas, e uma vez aqui finalizado, eu não consigo mais voltar e fazer nada aqui, tá? Então, realmente, uma exclusão hoje desse processo, só se eu fizesse mesmo via banco de dados. Ele realmente fica fixo aqui, a gente não consegue mais alterar no programa hoje. Se o fator for 100 e o avaliador não respondeu tudo, ele não consegue. Antes de finalizar, sim. Então, aqui, ó, como essa aqui, no caso, eu ainda não finalizei, né? Então, eu consigo voltar, vamos supor que eu esqueci realmente, ou até preenchi alguma coisa errada, né? Então, esse campinho de respostas, ele fica em aberto, sim, tá? Eu posso vir, alterar, modificar, confirmar, e só quando eu tenho tudo certinho, então, eu volto e faço a finalização. Beleza? Marcos, só a questão dos pontos aí, realmente eu poderia ter um rascunho aqui, porque como ele faz na hora, né? Eu fui lançando aleatório, mas eu te passo bem certinho daqui a pouco aí o cálculo. Mais algo? Então, pessoal, acho que hoje seria isso, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acredito que não. Vou me despedindo aí de vocês. Espero que a gente tenha trazido algumas informações aí, que a gente realmente não fala tanto no nosso dia a dia, a gente está realmente mais focado, como eu falei antes, né? Na folha, no ponto, no e-social, a gente sabe disso, mas espero que tenha trazido essa novidade, né? Às vezes o pessoal também não tem um módulo ainda, não conhece. E qualquer outra dúvida do processo e tal, interesse em conhecer um pouquinho mais, a gente fica à disposição, tá? Muito obrigada para todo mundo e até a próxima.